Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre um estudo científico que mostra o que tem pela tendência, por trás da tendência das crianças de pegar informação excessiva, tá? E esse estudo aqui pode ser muito mais profundo do que eles estão colocando aqui, porque embora eles coloquem isso como uma característica de crianças, na verdade a gente tem visto isso nas pessoas que usam a internet, né? É o problema que todos nós temos de perder tempo na internet vendo informações desnecessárias. Nós temos uma tarefa, uma pesquisa a fazer, queremos chegar num resultado, mas você entra na internet, você começa a se guiar por outras coisas e tem um link, tem um vídeo e tem uma história disso daqui, e você começa a pesquisar a coisa e você se perde, e é muito comum, eu fico preocupadíssimo com isso, porque eu quero fazer os meus vídeos todos aqui de forma mais eficiente possível, mas é impossível para mim, porque eu acabo pesquisando um monte de coisa adicional que eu acabo não usando nos vídeos. E por que a gente tem essa tendência? Por que a gente acaba pesquisando coisas além daquilo que a gente sabe que é necessário para fazer a nossa tarefa, né? E segundo eles estão dizendo aqui, né, parece que a questão é bem simples, é curiosidade, né? E no final das contas é uma coisa positiva, né? É o que eu falo para vocês, as pessoas têm essa visão de que não, a geração Z moderna é uma geração preguiçosa, que fica horas olhando coisa no TikTok, na internet, isso não quer dizer... Não! Eles estão respondendo ao fato de que a gente tem muito mais informação hoje do que tinha na nossa época, quando a gente era criança. A gente só não fazia isso quando era criança, porque na nossa época não tinha isso. Tinha o quê? Enciclopédia? Você abria a enciclopédia Barça lá para ficar pesquisando as coisas? Muito mais trabalho fazer isso, né? Então hoje em dia você tem mais facilidade, você acaba explorando isso. E isso pode ser uma coisa extremamente positiva, né? Porque isso pode abrir outras informações, outras coisas adicionais. Você pode ter mais informação do que você precisa, você pode ter um breakthrough, fazer alguma ligação interessante, né? Então é interessante esse assunto aqui, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Arnaldo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, os cientistas descobriram que crianças tipicamente têm dificuldade de manter um foco numa tarefa apenas. Isso não é um problema só de crianças, muitos adultos têm essa dificuldade também. Você tem um foco, uma tarefa para cumprir e você começa a divagar na internet. Fala a verdade, já aconteceu contigo isso? Eu tenho certeza que já aconteceu, comigo acontece o tempo todo isso. Você começa a divagar na internet, a pesquisar, a ver isso, ver aquilo, e daqui a pouco você está perdido, vendo um monte de coisa que não tem nada a ver com aquela tarefa inicial que você tinha se colocado, né? Isso, na visão deles, é um problema, porque isso torna qualquer tarefa menos eficiente, né? Você fica menos eficiente, você demora mais tempo para fazer a coisa. Se você focasse naquela tarefa que você tem para fazer, você terminaria ela mais rápido, né? E é curioso que hoje em dia você tem até algumas doenças catalogadas como sendo crianças muito distraídas e que não conseguem focar na tarefa e ficam assim, sendo que, de novo, o que eles descobrem aqui que isso é, em última análise, curiosidade, uma curiosidade positiva, né? Uma característica humana que justamente faz com que você tenha interesse por informações novas, porque a gente vem de uma época ou vem de um processo evolutivo em que nem sempre a gente teve tanta informação disponível como a gente tem hoje, né? Então no passado, você correr atrás de informação era uma coisa positiva, buscar mais informações, mais alternativas era algo positivo para você estabelecer novas hipóteses, né? Então aqui, o estudo se chama Atenção Distribuída, e não é porque os cérebros das crianças não são maduros ou não entendem a tarefa que estão fazendo, ou a criança não presta atenção, não é isso. É algo natural da criança que tira o foco dela, né? Então ele fala aqui que é uma tendência de sobreexploração. E isso acontece também com pessoas mais velhas, isso não é só criança que acontece, na internet a gente tem essa tendência mesmo de sobreexplorar, de pegar mais informação do que a gente precisa para a tarefa em questão, né? E aí ele fala aqui que as hipóteses que eles falavam é que, poxa, a criança de repente ela não tem a maturidade, né? O pessoal traduz isso como maturidade. Maturidade é o cara que sabe que ele tem uma tarefa para cumprir e daí ele só foca naquela tarefa que ele tem para cumprir, coisa e tal. Tem tempo para entregar a tarefa, coisa e tal, tá na correria. Isso seria a maturidade na visão de algumas pessoas, né? Mas o que acontece é isso, mesmo nós, pessoas que somos teoricamente maduros, né, estamos quase podres já, chegando no final da vida já, você acaba tendo também essa questão de você querer sobreexplorar, querer ver coisas também. O estudo envolveu crianças de 4 a 6 anos de idade e adultos, né?
e os participantes eram pedidos que eles identificassem 2 tipos de criaturas que são parecidas com um pássaro, né? São nomes fictícios aqui, né? Ibi ou Gora. E cada tipo tinha uma série de características, de cores e formas e não sei o que lá. Um tinha o chifre, não sei o que lá. Mas no final das contas, tinha 6 partes do corpo que você podia pesquisar para saber se era um tipo ou outro, né? Mas bastava você pesquisar a cauda. A cauda já dizia qual das 2 criaturas que era. Então, os adultos, o que acontecia? Eles rapidamente percebiam que bastava você levantar, você ver qual era a cauda da criatura, você já sabia qual era a criatura, não precisava pegar nenhuma outra informação dela para chegar à conclusão qual era a criatura, então ficaram muito eficientes nessa tarefa. Na hora de apresentar a criatura totalmente coberta. Aí você tinha a opção de o que você queria ver da criatura. Não, quero ver a cauda. Você podia ver quantas coisas você quisesse, né? Quero ver a cauda. Você podia perguntar para ver os pés da criatura, ou a cabeça, ou o corpo, né? Mas enfim, bastava a cauda que fazia a diferença. Então os adultos rapidamente começavam só a perguntar a cauda. Só quero ver a cauda, só quero ver a cauda, e tomava a decisão. As crianças faziam diferente. Também começavam vendo a cauda, porque elas já sabiam. Você percebe depois de algumas interações que sabendo a cauda você já sabe o que acontece. Mas a criança ia além. Ela ia pedir também a perna, ou pedia a cabeça, ou pedia uma outra coisa, uma outra parte do corpo para identificar aquele negócio. Né? Ou seja, tá sobreexplorando a coisa. Tá com curiosidade, quer ver qual é o bicho no final das contas. Não tá querendo resolver a tarefa. Para resolver a tarefa em questão, bastava ver a cauda e estava resolvido. Mas a criança ficava curiosa, ficava querendo mais informações e coisa e tal. Só que, de novo, isso não é uma coisa necessariamente ruim, porque, de fato, você pode estabelecer uma hipótese que, embora as 30 aves que eu vi antes, bastava eu ver a cauda, mas pode ser que essa agora seja diferente, pode ser que tenha alguma coisa diferente, né? Então, esse é o ponto que eles tratam aqui, que no final das contas é pura curiosidade. A criança ela sente mais curiosidade, né? E de fato a gente repara isso, né? Ao longo da vida nossa, embora a gente fique mais experiente, saiba mais coisas, a verdade também é que a gente acaba podando um pouco o nosso conhecimento, né? Você acaba pegando algumas coisas que você toma como verdades absolutas e não quer explorar mais aquilo, né? A criança não, a criança explora tudo, sai explorando a coisa toda, né? E é muito curioso esse tipo de coisa. Eu acho uma descoberta muito bacana porque mostra justamente uma coisa que eu venho falando há algum tempo. O pessoal critica muito a geração Z, que a geração Z é isso e aquilo. Não, gente, eles estão focados no que é a realidade que eles vivem, né? Uma realidade diferente da nossa. Então eles estão buscando justamente a coisa, né? Usando essa informação mais descentralizada, mais distribuída, muito melhor do que a gente usa. A gente usa errado. Por quê? Porque nós somos uma geração já meio obsoleta. A gente cresceu no mundo e estamos vivendo num mundo diferente desse mundo que cresceu. Eu estou falando do pessoal da minha geração, né? Lógico que o pessoal mais novo já nasceu na internet aí, já sabe as coisas todas, né? Mas essa é a diferença no final das contas, né? Quem está errado somos nós, não são as crianças. A geração Z está certa. Quem está errado somos nós. Então, é uma coisa muito curiosa, né? E é o que eu falo para vocês. Eu tenho essa tendência agora na internet de cair em buraco de minhoca da internet. Às vezes eu entro num assunto, eu estou pesquisando uma outra coisa que não tem nada a ver. Aí eu caio num assunto e aí eu começo a pesquisar aquilo e às vezes perco horas e horas, dias estudando o assunto, totalmente relevante. Mas, cara, é muito bom, cara. A curiosidade é muito interessante. Eu estava lá em São Paulo nesses últimos podcasts, eu estava estudando o caso dos príncipes na torre, né? Os príncipes na torre são justamente o rei Eduardo V da Inglaterra e o irmão dele, o duque de Gloucester, o Richard, né? O rei Eduardo IV da Inglaterra morreu cedo, deixou dois filhos herdeiros novos, né? Então o Eduardo V, que seria o herdeiro dele, né? Tem esse nome de Eduardo V, e o irmão que seria o Ricardo, né? O Richard. Só que o que aconteceu, né? O tio deles, o Ricardo III, disse que é seu tutor das crianças, ia cuidar das crianças até eles assumirem o reinado e coisa e tal, só que botou os príncipes na torre e os príncipes sumiram, ninguém sabe o que aconteceu com os príncipes, né? A resposta óbvia, eles foram mortos pelo Ricardo III, que é um típico vilão de histórias da Disney, né? O Ricardo III era corcunda, era todo torto, falava errado e não sei o que lá, então o cara era o vilão da Disney, né? E matou as crianças, matou o rei legítimo, né? Na torre, coisa e tal, então assim, uma história... Enfim, só que, cara, a quantidade de teoria da conspiração que tem nisso, porque aí depois, ao longo dos anos, apareceram várias pessoas dizendo ser o Eduardo V
ou descendentes do Eduardo V, né? E a verdade é que ninguém sabe, pode ser que sejam, né? Então tem toda uma história em torno desses príncipes na torre, e cara, eu perdi dias estudando isso, dias e dias estudando esse negócio em vários níveis, em vários vídeos e livros e não sei o que lá e coisa e tal, à toa, né? O que muda? Muda nada, mas cara, é impossível você não fazer isso. E agora eu tô num negócio sobre a redundância linguística. Eu fiz a porcaria do vídeo ontem do Boulos cantando o hino nacional com sem gênero e coisa. E eu mencionei no vídeo que eu acho uma besteira o português ter conjugação de verbo. Cara, conjugação de verbo é um inferno para você aprender. Imagina como seria melhor para os brasileiros aprenderem português se você não precisasse conjugar verbo, né? Eu ir, você ir, ele ir, eu ir ontem, eu ir amanhã. Pronto, não precisa de passado, não precisa de futuro, de pretérito, não precisa de porcaria nenhuma. Fala eu ir para tudo e não seria muito mais eficiente, muito mais simples de aprender o português, né? O inglês é mais ou menos assim, né? O inglês, no caso do verbo ir, o inglês conjuga também. Mas outros verbos, né, como comer ou alguma outra coisa, é tudo a mesma coisa, o mesmo verbo, né? I eat, you eat, he eat, não sei o que lá, e pronto, he, she eats, né? Mas, enfim, vocês entenderam a proposta. Seria muito mais fácil se não tivesse conjugação de verbo. E, de fato, só 0,8% das línguas no planeta Terra tem esse tipo de conjugação de verbo. Para que o português tem essa complicação à toa, né? É a mesma coisa com gênero. Para que tem gênero, né? E aí tem essa teoria, né? Tem toda uma base da linguística que explica por que tem redundância nas linguagens, né? Isso é redundância. Você fala, eu vou comer amanhã, né? Assim, é uma redundância, né? Se eu vou comer, eu já estou dizendo que vai ser no futuro, né? Não preciso dizer que é amanhã, não sei o que lá. Então, por que você tem essa redundância? Se eu falar eu vou comer amanhã, eu poderia eu ir comer ou eu comer amanhã, já era suficiente para transmitir o resultado, né? O significado que eu quero passar, né? Para que as linguagens têm redundância? Todas as linguagens têm redundância. O inglês é muito mais simples que o português, mas tem redundâncias também. Outras linguagens não têm redundância. O chinês, e ucraniano e russo não tem conjugação de verbo, mas tem modos dativos, não sei o que lá, um monte de modo. Para que essas redundâncias? Por que não elimina isso tudo e bota só o significado básico da coisa, né? E aí eu estou atualmente nesse buraco de minhoca, estudando um monte de termos linguísticos aqui, várias teorias sobre isso. Algumas pessoas dizem que é por causa da falha de comunicação, então você precisa ter redundância, porque quando você grita alguma coisa para outra pessoa, né? Lembra, a linguagem começou como linguagem oral, né? Então você gritava, e aí a pessoa lá do outro lado, ela tinha que ouvir o que você falou. De repente, se ela não ouvisse uma parte da frase, pela outra parte ela conseguia deduzir aquilo ali. Então é melhor você ter redundância, falar mais de uma vez a mesma coisa, para outra parte entender, né? Tem uma outra teoria que diz que é justamente para você dificultar que estrangeiros entendam a sua língua, né? Que no final das contas nós somos mesmo tribalistas, então a língua portuguesa ela tem de forma inconsciente, no final das contas, durante a evolução dela, a ideia era justamente que o pessoal do lado não entendesse mesmo. A gente queria um negócio complexo, um negócio difícil, para o pessoal não entender. Isso explica um problema com o inglês, né? O inglês, embora tenha muito menos redundância que o português, ele tem um problema na hora da pronúncia, né? O inglês escrito é muito diferente do inglês pronunciado. Uma coisa que você não tem no alemão, no português, por exemplo. O alemão e o português tem um monte de coisa inútil, de redundância inútil, né? O alemão tem 3 gêneros, um monte de métodos dativo, sei lá o que, acusativo, não sei o que lá. E o português tem essa conjugação de verbo, que é uma insanidade completa. Mas a gente, do jeito que você escreve, você lê. Não tem problema, não tem redundância nisso daqui. O inglês não tem essas redundâncias nossas aqui, mas tem a questão da escrita não corresponder ao que se fala, né? E aí pode ser isso, né? Era uma maneira de você esconder a coisa do grupo vizinho, né? Enfim, tem um monte de teoria nesse negócio aqui, né? Qual a utilidade disso? Nenhuma. Eu sei que a gente não vai adotar a linguagem neutra, não vamos parar de conjugar verbos no português no futuro visível, né? Mas não é curioso o negócio? Você não fica com curiosidade? Por que o pessoal faz isso, cara? Que negócio é esse? É uma coisa... Eu concordo, realmente é um incentivo muito grande que você tem com a internet, o fato de você ter muita informação, você acabar pesquisando as coisas, né? Buscando mais informações do que você precisa para algum assunto que você tem interesse, né? Lembra, isso pode não ser uma coisa positiva no final das contas. Como eu falei, eu acho que é positivo, mas pode não ser, né?
Por exemplo, por que as pessoas engordam hoje em dia? Porque hoje em dia a gente comer comida é muito mais fácil do que era, sei lá, na época das cavernas, né? Na época das cavernas, o ser humano ele é direcionado a comer o máximo que ele pudesse para acumular gordura, porque na época das cavernas era difícil você comer, não era sempre que tinha comida. Então se você comesse bastante, você tinha mais chance de passar pelos períodos de fome e não morrer, né? Só que hoje em dia você tem comida sobrando, ou muito poucas pessoas têm realmente dificuldade de ter comida para comer, né? Aí o que acaba acontecendo? Você acaba tendo muita gente que come demais, que engorda, né? Que acaba engordando. Por quê? Porque o seu corpo está direcionado para pouca comida e você comendo demais, você acaba engordando. Essa coisa pode ser alguma coisa similar a essa, né? O fato de a gente ter muita informação, como a gente está num cérebro que foi evoluído para um ambiente que você tinha poucas informações, então você tende a buscar o máximo, a ser o mais curioso possível, a buscar coisas, a estudar coisas o máximo possível, mas não necessariamente isso é uma coisa positiva, porque você pode acabar tendo uma gordura de ideias, sei lá, entendeu? Fazendo coisa demais. Não necessariamente ser uma coisa positiva isso. E aí, o que você acha? Eu acho que tá certo, eu acho que a geração Z tem que correr mesmo nisso daí, a informação tá aí para ser usada. O que você acha? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.